Olá, pessoal! Vamos para mais uma aulinha aí, vamos falar um pouquinho de um assunto super atual, que é a biotecnologia. Quando a gente fala de biotecnologia, pode ser muita coisa. Pode ser terapia genética, pode ser transgênico, pode ser clonagem, pode ser tratamento com célula-tronco, mas eu selecionei aqui 2 pontos bem importantes da biotecnologia para a gente focar um pouquinho mais, tá? Então, para ti aí que quer conhecer um pouquinho mais sobre a biotecnologia, vem comigo agora e vamos conhecer, vamos saber o que é um transgênico. Vocês sabem que a gente fala muito de transgênico como um organismo geneticamente modificado, né? Mas o que é isso? E eu digo mais, tá? Eu não sei se é o teu caso, mas tem muito aluno que confunde transgenia com terapia gênica. Então, para a gente fazer essa separação, a gente vai começar entendendo primeiramente o que é um transgênico. Quando a gente fala de um transgênico, a gente precisa entender o seguinte, que eu vou pegar o gene de uma espécie e eu vou transferir para outra espécie. Então, por exemplo, eu vou pegar um gene, vou inventar, tá, gente? Assim, total da minha cabeça. Vou querer, vamos supor, uma batata que tenha vitamina C, tá? Eu vou pegar o gene da vitamina C da laranja e vou jogar esse gene da vitamina, vou recortar esse gene. Para isso a gente usa uma enzima de restrição, que ela recorta, ela picoteia o DNA nos pontos específicos. Então eu vou pegar esse gene de vitamina C da laranja e eu vou colocar no DNA da batata. Então agora eu vou ter uma batata que produz vitamina C. É óbvio que eu falando assim para ti parece meio óbvio. Só que não é fácil de fazer isso. Primeiro, tu precisa identificar o gene em questão. Depois tu tem que ter uma enzima de restrição, né? Tu vai fazer o recorte daquele gene. Hoje se usa muito CRISPR também, mas enfim, que é outra técnica. Mas aí a gente precisa retirar esse gene de uma espécie e colocar em outra. Obviamente, para isso, a gente vai ter o grande auxílio das enzimas de restrição. Só que aí tem uma coisa, gente. A gente pode usar aqui como exemplo o arroz dourado, o algodão BT, a insulina. Isso é importante. Vocês sabem que antes, né, dessas técnicas de transgenia, uma pessoa que tem diabetes tipo 1, não sei se é o teu caso, ou se tu conhece alguém que tem o diabetes tipo 1, é um diabetes onde a pessoa ela é insulino dependente, então ela precisa consumir insulina porque o pâncreas dela não produz. Até não tem muito tempo assim, até uns anos atrás, eles utilizavam a insulina que era retirada do pâncreas de bois e de porcos. Era uma insulina mais cara, tinha o problema do armazenamento e muita gente tinha rejeição a essa insulina. Acabavam vindo a óbito de complicações do diabetes. Quando se descobriu, olha isso que incrível, porque quando os caras descobriram o gene humano, tá, que produz a insulina, eles pegaram uma enzima de restrição, eles retiraram aquele gene humano e aplicaram em outra espécie. Que espécie era essa? Uma bactéria. Gente, eles pegaram um gene, que é um trechinho do nosso DNA, e aplicaram no DNA de uma bactéria. E aí essas bactérias em laboratório começaram a produzir a nossa insulina. E isso foi ótimo, por quê? Porque barateou o custo, produção em larga escala e o principal, acabou com o problema de rejeição. Porque hoje é uma insulina humana, é uma insulina transgênica. A mesma coisa é feito também com GH, que é o hormônio do crescimento. Por que eu disse para vocês logo ali no início que às vezes isso gera uma certa confusão com a questão da terapia gênica? Porque às vezes eu vou pegar um exercício aí vai estar dizendo assim, ai, a fulana de tal nasceu com uma
característica genética onde ela não tem o gene que produz uma enzima conversora de produto X. Se pegou um gene humano que converte a enzima X, se colocou esse gene, que é um trechinho de DNA, em um vírus, e se fez uma infecção desse vírus produzido em laboratório que levou esse gene para a menina. Entenderam o que eu disse? Imagina, tu tinha lá a Maria, vamos dar nome, tá? A Maria nasceu com um problema genético, então a Maria não tinha o gene que produzia o produto X. E isso estava fazendo muito mal para a saúde da Maria. Então, o que eles fizeram? Pegaram uma pessoa lá que tem a enzima, né? Tem o gene que produz o produto X, que faz o produto X. Recortaram o gene dessa pessoa, que é um trechinho de DNA, o gene, né? Criaram um vírus em laboratório e colocaram o gene que faz o produto X dentro daquele vírus. Aí eles pegam esse vírus e introduzem, fazem esse vírus infectar a célula da Maria. Como esse vírus foi fabricado, ele tem um gene de interesse. Então, no momento que o vírus entra na célula e encontra o DNA da Maria, ele leva aquele gene que a Maria não tem. E aí a Maria pode apresentar uma melhora. Por que não é um transgênico? Isso não é transgenia, isso é terapia gênica. Por quê? Porque eu peguei o vírus de uma pessoa, que é a espécie Homo sapiens sapiens, e eu coloquei na Maria, que é outra pessoa, é a espécie Homo sapiens sapiens. E o vírus? O vírus foi só um vetor, o vírus serviu só para carregar. Então, nesse momento, eu tenho uma terapia gênica. Se eu tivesse pego um vírus, sei lá, do ganso, aliás, um gene do ganso, tô inventando, gente, total da minha cabeça. Se eu tivesse pego um gene de um ganso e ter colocado no DNA da Maria, aí eu ia estar fazendo uma transgenia. É diferente. Então, quando a gente fala de transgênicos, são genes que são colocados de uma espécie em outra espécie. Terapia gênica é dentro da mesma espécie. E dentro disso, a gente vai ter uma outra questão, que é o DNA fingerprint, a impressão genética do DNA. É o famoso código de barras, né? O famoso códigozinho de barras lá da imunidade, né? Da imunidade não, da paternidade. Gente, eu gravei agora um pouco a aula de imunidade, eu fiquei com imunidade na cabeça. Da paternidade. Sabe aqueles exercícios de testes de paternidade, de reconhecimento de paternidade, ou até de investigação forense? O Enem já fez questões sobre isso, falando de acidente, que alguém morreu carbonizado, aí usa DNA mitocondrial, ou vai para fingerprint, dependendo de como eles jogam a questão, tá? Então, quando a gente fala do fingerprint, é a impressão genética, é o código de barras. Como é que isso é feito? Eles vão pegar, vamos usar a caneta agora, eles vão pegar uma amostra de DNA, eles vão aplicar um monte de enzimas ali, tá? Nesse DNA, e eles vão colocar, nesses pocinhos aqui. Tu já viu isso? Tem vídeo, tem uns vídeos mostrando eles fazendo isso, tá? Que é muito legal. Então, o que vai acontecer? Eles vão colocar, ó, o DNA nesses pocinhos. Nesses pocinhos aqui, nessa região, a gente tem um polo negativo. E aqui, ó, no polo oposto, é positivo. Tá vendo? Vamos deixar bonitinho aqui, ó. Positivo. Quando eles ligarem isso aqui, vai começar a passar uma corrente elétrica. E aí os fragmentozinhos de DNA, eles vão começar a deslizar para cá. Alguns vão ser mais finos, outros vão ser mais grossos, ó. E isso aqui vai formando um código de barras. E isso depois vai para análise. Então, tu imagina o seguinte, aqui, inclusive, gente, toda essa placa aqui, ó, toda essa placa aqui, ó, que eu tô botando um azul aqui, tá? Isso aqui vira um gel.
vira um gel, não. Isso aqui tem um gel, tá? Justamente pro DNA ir saltando e formando esses códigos. Então, o que que nós vamos ter aqui? Ó, vamos supor que aqui eu tenho uma amostra coletada e a gente vai ter que meio que descobrir quem foi o suspeito, sei lá, um crime, tá? Quando nós falamos do código de barras, a gente precisa pensar que qualquer pessoa, se fosse uma paternidade também, qualquer um de nós, metade das barrinhas a gente ganha do nosso pai, metade da nossa mãe. Então, se for de um teste de paternidade, 50% desses risquinhos aqui, ó, tem que estar condizente com o do nosso pai, com o DNA do nosso pai, e metade do nosso código de barra tem que ser condizente com o código de barra da nossa mãe, que é o fingerprint. Então, por isso que a gente usa para paternidade. Se tu for fazer um exame de DNA, tu vai ter um teu código de barra, que é o teu DNA, metade dele é semelhante com o da tua mãe, metade com o do teu pai, ok? Só que, por exemplo, assim, imagina que tem um crime, tá? E aí eu vou encontrar lá no local do crime, sei lá, cabelo de um suspeito. Cabelo não é muito bom para DNA, tá? Precisaria ser o bulbo do cabelo, mas vamos fingir que serve. Tá? Ou sangue do suspeito, enfim. Eu vou lá, como perita, eu vou lá e vou coletar aquilo. Quando eu for passar o DNA do suspeito no fingerprint, por exemplo, deu esse código de barra aqui. Qual vai ser o suspeito? Quem é o dono desse DNA? É quem vai ter o mesmo código de barra. Quem é que tem o mesmo código de barra? O suspeito 2. Observa, ó. É igualzinho. Certo? Então, aqui nós temos o fingerprint. Fechou, pessoal? Então, mais uma etapa concluída com sucesso. Um beijo para vocês e um excelente estudo. Até a próxima!